Hoje nós temos aí algumas novidades, tá? Vamos só lembrar o seguinte, tá? Vocês sabem que em relação às opções semanais, tá? Em relação às opções semanais, nós temos aí, vamos dizer, uma pessoa que defende as opções semanais desde o começo, que fui eu, tá? Eu defendendo aí a existência das opções semanais desde o começo, mostrando que era uma necessidade do mercado brasileiro devido à sua é, o dinamismo, né, que o mercado financeiro atingiu. E nós temos aí uma série de pessoas que sabotaram, inclusive alguns tentando sabotar o lançamento das opções semanais e fazendo campanha, fazendo aí uma movimentação, tá criticando o nosso canal. E vocês sabem que por trás dessas pessoas que vão contra o progresso, né, do nosso mercado, estão interesses no mínimo escusos. Então eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Esse pessoal que vem falando mal das opções semanais, uma das coisas que eu vou orientar vocês é rever se essas pessoas estão fazendo a coisa certa no sentido do progresso do país e do nosso mercado, tá? Eu venho lutando para que as opções semanais sejam homologadas desde 2007. Tá? Então foram 17 anos, né? 17 anos até serem homologadas. No passado já tentei sugerir o mini contrato de DI, o mini contrato de 10 mil, assim as pessoas poderiam fazer um hedge das taxas de juros futuras, de um financiamento futuro, tá? E eu venho lutando em prol da melhoria do nosso mercado, tá? Eu não recebo nada por isso, então eu vou pedir a vocês, e quem puder, assine o canal, vai no canal Mestres Derivativos no YouTube, assine o canal lá no plano Imersão em Opções, ou no plano Sala Mestre dos Derivativos, tá? Nem que se assine um mês, 2 meses, você já ajuda o canal, tá? E mantém a neutralidade do nosso canal em relação às informações. Você já viu que muitos professores, quando eles começam a falar muito, é porque tem algum interesse por trás. Recentemente, você deve ver que alguns influenciadores estão falando muito sobre Fiagro, que são justamente os influenciadores patrocinados, ou então que são até donos, né, que são sócios, né, de empresas que fazem a gestão desses FIIs. Não tenho nada contra esse Fiagro, né? Eu também não tinha nada contra os FIIs de papel, tá? Mas eu já havia alertado em relação aos FIIs de papel. Qual que é o problema do FII de papel? Olha, aqui é difícil de você fazer o quê? Uma execução judicial. Demora muito. Tanto que os FIIs de papéis, os primeiros que levaram chumbo aí, caíram 70%, 80%, tá? Mas muita gente promoveu isso. Por quê? Porque estavam sendo pagos pelas pessoas, né? Pelo sistema que tinha a ganhar, né, com a venda desses produtos, né? E os fiagros, olha, o que eu tenho contra fiagro? Não tenho nada contra fiagro. Eu só tenho a minha opinião. É o seguinte: fiagro é um produto muito novo, tá? Eu acho que eu não entendo, tá, de agricultura, tá? Embora eu tenha feito um pouco de biologia, eu não entendo nada de agricultura. Mas justamente pelo fato de eu não entender, que eu imagino o seguinte, que o processo de produção de alimentos é um processo difícil, é um processo bastante, vamos dizer, complexo, tá? Então eu fico pensando, será que um gestor, cidadão que está lá numa mesa de ar-condicionado, tem condições de saber o que está passando lá lá no campo? Tá? Bom, enfim, tá? Eu acho que o Fiagro ele é muito novo e tem muitos desafios. Acredito que possa ser um bom investimento, tá? Depois que todo o processo tiver sido dominado. Os próximos FIIs de papel que forem surgindo, provavelmente esses não vão ser ruins. Provavelmente esse já teve a curva de aprendizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ser cobaia. Espere o produto ser bom. Tá? Então, e os FIIs de tijolo? Bom, FIIs de tijolo também eu fui cobaia. Comprei vários FIIs de tijolo, né, e muitos deles deram prejuízo e muitos deles deram um bom lucro. Como selecionar um e outro? E no final das contas, a conclusão que eu cheguei em relação a FII é o seguinte: os de logística são os melhores. Os de logística são os melhores. E o de hospital, eu não acho legal. Porque o de hospital, quando ele precisa, tem aquele hospital lá que tem um FII lá, que sempre que dá o prazo X lá, ele entra com uma ação revisional e já reduz 20% o aluguel. Tá? Então eu acho que o hospital é meio complicado. É meio complicado porque dificilmente você conseguir despejar um hospital.
tá? Então, enfim, tá? Então cada segmento vai ter lá a sua particularidade. Agora, em relação às opções semanais, tá? Eu recebi uma informação, tá? Eu gostaria que vocês abrissem o seu home broker, verifiquem que as opções da Petro e da Vale passam a ter market makers também. Tá? Então, como eles vão passar a ter market makers, vai ser muito mais fácil de fazer operações. O que acontecia antes? A maioria das operações eram feitas pelas próprias corretoras. Eles deixavam lá o seu robozinho ligado, né, apregoando o spread, ou então não apregoando, esperando você colocar a ordem. Então eu gostaria que vocês verificassem, quem puder aí, quem estiver mexendo com opções, dá uma olhada na série G, né, na série G, na W2, tá, da segunda semana. Então vamos lá, pega lá Petro G380 W2, G390 W2, dá uma olhada se a liquidez está boa. Provavelmente a liquidez deve melhorar com a atuação de novos market makers. E vamos aguardar, né, para ver se esse mercado se desenvolve e quem sabe o Brasil seja o centro, né, de estudos de derivativos e por que também não de operações de derivativos. Nosso país ele tem liquidez em praticamente, por exemplo, no DI, ele tem praticamente liquidez em todas em toda a curva, diferente de outros países. Geralmente a maioria dos países eles têm liquidez, né, mais ou menos na curva entre 6 meses e 2 anos e depois só lá na curva de 10 anos. E fica um vácuo de liquidez, né, entre o terceiro e o nono ano. Aqui no Brasil não, temos liquidez em todas, praticamente em toda a curva, até 16 anos mais ou menos, o que é uma coisa muito boa. Isso mostra que o Brasil é realmente um país diferente, é um país que tem potencial. Nós temos uma dimensão continental, um potencial agrícola imenso, tá? E sem contar que nós temos praticamente 50% das nossas terras, né, aproveitáveis. Muitos países têm 20, 30%, o restante é montanha, rios, rochas, tá? E temos sim muito potencial, né? Só que é difícil de trabalhar com as pessoas sabotando. E infelizmente, né, aqui no Brasil, já vi uma coisa. Às vezes tem uma empresa, eu vou contar uma história de uma empresa aqui, que foi assim, uma empresa que vendia um sorvete especial. Era um sorvete melhor do que os outros. E foi uma febre. Foi uma febre, teve várias lojas, né? E eu fiquei sabendo que, por exemplo, um dos donos não gostava do que o outro estava fazendo. E tinha uma loja, acho que era uma loja piloto, e que tinha essa loja piloto, um dos donos, né? Vamos chamar de o sócio A e sócio B. O sócio A queria o seguinte, ele queria um modelo lá de... deixa eu... Tá. Aqui tem um comentário aqui, né, do Thiago, que fala assim, olha, só quem não assistiu a playlist Gabarito de Rolagem fala mal das opções semanalmente. Pois é, tem um vídeo, tem um compilado chamado Gabarito de Rolagem, que é um compilado que ele explica como fazer as rolagens nas semanais, tá? Mas veja que esse gabarito ele foi feito, né, quando as opções ainda não tinham liquidez. E ele previa como você fazer cada tipo de rolagem, tá? Quem quiser ter acesso a esse gabarito, é só ir lá no canal Mestre Derivativos no YouTube, assinar o plano Imersão, que você tem acesso a esse gabarito, e sem contar que você tem acesso a vários compilados, tá? É só vocês verem lá alguns vídeos nossos, públicos, curso base de opções, por exemplo, é um curso gratuito. Você vai lá, tem um compilado lá, inclusive tem aqui embaixo na descrição, né, no YouTube, quem vai lá no YouTube, em qualquer live tem a descrição, tá? E aí você pode fazer o curso, você aprende como é que funciona as opções, quem ainda não está começando. Bom, enfim. E aí, né, o sócio A queria de um jeito a loja, o sócio B queria de outro jeito. Então, o que eles fizeram? E aí, o sócio A falava assim, não, eu quero que faça essa reforma. E o outro não queria, falava, não precisa fazer a reforma. Não precisa fazer a reforma. Aí o negócio passou a ser um negócio visceral. Olha o que fizeram. Teve um dia que teve uma inauguração em outra cidade de uma franquia. Eles esperaram, assim, mandou todo mundo ir para aquela... Aí falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá, vai ter lá a inauguração acho que era a 10ª loja, franqueada lá na praia, e aí, né, o sócio B foi lá. Sabe o que o sócio A fez? Foi lá, contratou um pedreiro, aguardou, né, eram uns 4 dias de preparação lá, esperou o pessoal ir para lá 4 dias, né, foi lá e fez uma reforma, assim, relâmpago, contratou uma equipe, gastou uma fortuna e pegou e fez a reforma da loja contra, né, contra a vontade dos outros sócios. Tá? Foi lá, se eu não me engano, na época, uma loja pequenininha, que não cabe aí, não cabe
20 pessoas sentadas, né, gastou acho que coisa em torno de quase 180 mil reais na época, isso 10, 11 anos atrás. E aí quando eles voltaram, o cara já tinha feito, não, já fiz a reforma, não tem como desfazer, né? Então é isso. Aí o que acontece? Tava um jogo de egos lá. Ou seja, em vez deles batalharem, os sócios batalharem para a empresa crescer, um estava discutindo com o outro quem tinha mais razão, quem tinha mais poder. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria das pessoas, a maioria não, uma grande parte é assim. Eu vejo muitas vezes a gente vai fazer uma live sobre DI, vai um cara lá, vai querer discutir, vai querer discutir coisas que não tem nada a ver. Tá? Inclusive, esses dias aí, tinha um cara aí, eu fiz lá, estava fazendo uma live, estava falando uma coisa que não tinha nada a ver, né? Eu falei assim, olha, assim, eu estou tentando explicar, tá? Um curso que você pagaria 5, 8 mil reais para você fazer, eu te explicando, resumindo, sintetizando um curso de DI, né? E você está perguntando coisa que não tem nada a ver. Então, acho que inteligência é poder aproveitar aquilo que está sendo oferecido, o conhecimento que está sendo oferecido. Muitas pessoas não aproveitam. Muitas pessoas vêm aqui, vêm nas minhas redes sociais, vêm encher o saco, mas olha, gente, eu não tento mais ser, vamos dizer, politicamente correto, essas coisas não. O cara falou baboseira que vai encher o saco, eu pego e bloqueio. Não tem o porquê, né? Ficar tentando convencer quem não quer ser convencido. E cuidado, muitas pessoas, cuidado isso aí com vocês. No seu círculo pode ter muitas pessoas que estão lá, fingindo que estão apoiando, mas eles não estão apoiando. Só estão esperando vocês errarem, pisarem em falso para poder criticar. Então, fujam dessas pessoas. Inclusive, aqui no canal Mestre dos Derivativos, nos shorts, tem o quê? Tem alguns testes psicológicos. Inclusive, tem um dos testes psicológicos que fala sobre isso. Se as pessoas à sua volta estão lá, né, a seu favor, ou estão apenas, né, esperando você dar um passo em falso para criticar. Tem gente que consegue, né, investir a vida toda dele para criticar os outros. Isso eu já vi. E essas pessoas não têm um final feliz. Nós vemos que essas pessoas vão envelhecendo, ficando cada vez mais sem amigos. Eu tenho colegas da época do colégio que eram assim. Sabe aquele cara que sempre tem aquela crítica ácida? Sempre tem aquela crítica ácida, sempre tentando mostrar que o outro não sabe tanto, né? Essas pessoas, no final das contas, chegam mais no final da vida, não tem amigos, geralmente não tem dinheiro também, porque você também precisa. Ou às vezes até tem dinheiro, né? Ou às vezes acabam dando cabo da própria vida, porque começa a não ter graça. Chega uma hora que você não tem mais a quem criticar, porque as portas vão se fechando. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, só dar uma olhada aqui. A gente estava falando sobre o DI, esses dias estava falando sobre o DI, e o DI está explodindo. O DI futuro está explodindo. Vamos tentar entender por que os bancos podem ficar insolventes com a alta do DI. O PU, o valor presente, ele é feito assim. Você tem um valor aqui, por exemplo, de um título de 10 anos que foi comprado a 10%. Então, o seu PU é de 38.554. É pegar 100 mil dividido por 1,1 elevado a décima. Né? Se o juro subir aqui para 15%, esse é o seu valor presente, 24.718. Observe que daqui para cá teve uma queda de quase, né, 14 mil reais. O que dá mais uns 34% aqui, 33%. Então você imagina, você tem um título e perder 33%. O que isso impacta? O que isso vai impactar, por exemplo, no banco? Então, se o banco tiver se ele tiver no limite lá do índice da Basileia, então vamos supor o índice da Basileia, se não me engano, é 11%. Quer dizer que se para cada 100 reais de negócios que o banco faz, 11 reais tem que ser capital próprio. Então vamos supor que o capital próprio dele está aqui, né? Porque esse daqui é o estoque dele. O estoque do banco são os títulos. E a taxa de juros sobe. Então, se aquele 100 mil ele já tinha, isso era referente a 11 mil, a 11%, quer dizer que cada 100 mil, 11 mil era do próprio banco. Tá certo? Aí, o título dele sofreu uma marcação a mercado porque a taxa de juros subiu. A taxa de juros subiu. Então, se ele sofreu uma marcação de mercado, não aconteceu nada com o banco, só que aquele título que valia 11 mil caiu para 7 mil, por exemplo. Então, o índice da Basileia dele é de 7%. Ele vai sofrer intervenção, esse banco. Tá? Mas não é só esperar até o vencimento? Sim, falando assim é fácil, né? Mas tem um problema. E se ele precisar do dinheiro antes? Ele vai ter que vender a esse preço. Tá? Aqui é mais dramático ainda. Né? Se você pegar aqui para 20 anos, por exemplo, fiz um cálculo aqui para 20 anos, subindo 5% a taxa de juros, ele cai para menos de... Deixa eu ver aqui.
ele cai praticamente 60%, cai praticamente 60% a sua marcação a mercado. Então é por isso que os bancos acabam sofrendo, né, intervenção. Isso é um dos motivos. Além de fraude, inadimplência, todas essas coisas aí, tá? E aqui eu vou passar aqui como é que se faz o cálculo do delta de um contrato de DI, tá? Então, se você compra, tá? Quem tá aqui no Insta, gente, eu vou orientar que vocês assistam, quem puder, assistam os Morning Call, né? No YouTube Mestres Derivativos, porque o Insta acaba espelhando, tá? Espelhando aqui os textos, tá bom? Então vamos lá. Né, o contrato de DI. Então vamos supor que o contrato de DI está 12%. Então você comprou a 12% e vendeu a 12,01%. Quanto você ganha, né? Qual que é o delta dessa operação aqui? Tá certo? Qual que é o delta dessa operação aqui? Então é o seguinte, então você vai ter que calcular o valor presente para 12%, né? Então vai de 100 mil dividido aqui por 1,12 elevado a 10, estamos considerando o DI 2035. Você vai obter o PU, 32.197. Tá? E aqui, se for 12,01%, é 32.168. Você vai fazer a diferença, dá R$ 28,00 o DI. Do R$ 28,00 o centésimo de DI. Então, cada ponto de DI que você ganha, né, fazendo um trade lá, você ganha um pontinho. Né? Ganha aqui R$ 28,00, né, para cima ou para baixo, depende se você acertou ou não a direção. Tá? Aliás, o DI de contrato de 100 mil também foi uma luta longa, porque antes eram só 5 contratos, eram sempre de 5 em 5 contratos, então cada lote dava R$ 500 mil, impossível para a pessoa física operar. Tá? Pelo menos a pessoa física tem pouca grana. E a minha luta é que tenha o DI de 10 mil, tá? Ou seja, assim, se você precisa fazer, daqui a 3 anos quero financiar um carro, você pode fazer o hedge na taxa de juros se ela estiver baixa, tá? Então é sempre uma luta constante, tá? Infelizmente muitos influenciadores estão sabotando, jogando contra a evolução do mercado, tá? Temos nos Estados Unidos até opções diárias. Pegar lá o SP500 tem opção diária, porque aqui não poderia, né, vingar o semanal, tá? Então é isso, gente. Pode estudar, vamos para vencer o mercado, né? Assistam aqui as nossas playlists, compartilhem esses vídeos e esses conteúdos com os amigos para que a gente possa manter o nosso canal, tá? O nosso canal tem dificuldade de se manter porque nós não temos patrocínio, tá? De corretoras, não temos patrocínio, não veiculamos anúncios, né? Vendendo produtos suspeitos, se bem que a veiculação de anúncios é mais tranquilo. Tem muita gente que vende produtos bons, mas realmente os produtos financeiros que tem apresentado por aí, realmente a gente fica até com medo, né, de pensar por que vendem produtos tão ruins, tá? Alguns são bons, mas a grande parte são ruins, por isso que o pessoal acaba perdendo grana aí, e infelizmente as pessoas são financiadas, tá? Por corretoras que têm interesse em tirar o seu dinheiro da renda fixa, colocar na renda variável e em geral para perder. É só você ver o que aconteceu nos últimos IPOs aí, tá? E todos eles validados por grandes gestoras, grandes researchers, né? É isso aí, gente, tá? Tome cuidado aí com o dinheiro. Título para pessoa física, sempre título pós, tá? Então LFT cai fora de crédito privado, tá? Eu sou contra, eu não acho que a pessoa física tem condições de analisar os riscos de um crédito privado. Um abraço para todos e bora vencer o mercado.